Olá, vamos agora resolver esse exercício envolvendo múltiplos divisores, só que para chegar até ele tem um caminho árduo que eu quero mostrar para você em toda a resolução desse exercício. E, inclusive, olha só, ele é considerado de nível médio, mas olha o percentual de acerto. Cara, baixíssimo, hein? Baixíssimo, baixíssimo. Eu vou mostrar para você o porquê que a galera errou esse exercício. Ele tem ali uma trajetória árdua para a gente interpretar. E essa interpretação eu quero mostrar para você como a gente faz o que eu costumo dizer é uma tradução para uma linguagem matemática, beleza? Acompanha comigo então. Olá, eu sou o professor Gustavo e eu quero te ajudar a passar em medicina numa das 33 mais do Enem. Por isso eu estou resolvendo a prova do Enem de 2022 para te ajudar, para você entender aí que não é só uma resolução, é todo um estudo de como que a gente procede diante desse tipo de exercício. Então, ó, acompanhe comigo porque esse nós vamos precisar traduzir ele, tirar dessa linguagem materna e trazer para uma linguagem matemática, que é muito mais bonita, mais moderna, né? Então, olha só, um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Em seguida, dando continuidade ao seu treino, ele corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e uma volta em torno do menor, percorrendo 1.100 metros. No segundo dia, ele pretende percorrer mais 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, e de modo que o número de voltas seja o maior possível. Aí já tem uma picuinha. Eu vou até destacar, porque quando a gente vai fazendo exercício do Enem, fique sempre atento, né? Algumas picuinhas, principalmente as palavras assim, ó, seja o maior possível, o máximo, o mínimo. Esses caras indicam que a gente tem que manipular alguma lógica ali no exercício. Bom, e ele pede pra gente assim, a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos no segundo dia será. Então, óbvio, eu tenho que descobrir essa quantidade de voltas, né? Mas com as informações que eu tenho, eu precisaria primeiro entender qual seria a medida desses circuitos, concorda comigo? E eu tenho condições de descobrir isso. Bom, vamos organizar toda a situação para a gente tentar descobrir a medida, né? Quanto que mede cada um deles. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós temos o circuito, que eu vou chamar assim, circuito maior e o circuito menor. Então, o que a gente tem lá no enunciado? Ele fala para nós que no primeiro dia, no circuito maior, ele deu 3 voltas no primeiro momento, né? E 2 voltas no menor. Ok, totalizando lá, quanto foi mesmo? 1.800 metros, olha lá. Então, eu vou traduzir aqui e organizar essa notação, que foi a primeira situação do primeiro dia. A segunda situação, ele continuou falando também que ele fez mais alguma coisa. Ele deu 2 voltas em torno do maior e uma volta em torno do menor. Beleza, totalizando 1.100 metros. Com essa notação aqui que eu fiz, eu consigo usar de equações para modelar isso daqui. Eu posso fazer assim, ó, por exemplo, o maior ele tem uma medida lá que eu vou chamar de A, tá bom? Então, ele mede A metros. Não sei quanto que é. Chamei de A. Enquanto o menor, ele mede B, tá ok? B metros. Esse M aqui é da unidade de medida, ok? Então, nós sabemos disso. E aí, eu consigo traduzir escrevendo assim, ó. 3 vezes a quantidade de metros que tem o circuito maior, que eu não sei ainda, mais 2 vezes, que é 2 voltas, a metragem do circuito menor, tem que dar 1.800. Assim como se eu fizer 2 vezes o A mais uma vez o B, tem que dar 1.100. Pronto, nós acabamos de montar um sistema de equações. E sistema de equações, eu sei resolver, me permite encontrar esses valores. Então, eu já vou fazer assim, ó. Vou multiplicar a segunda linha por 2, obtendo aí 2 valores iguais, né, para o coeficiente b. Vou fazer uma subtração, pegando a segunda linha menos a primeira, e vou obter o seguinte, ó, 4a menos 3a dá 2b menos 2b, tchau. 2.200 menos 1.800 vai dar 400. Com esse detalhe, com essa informação, eu consigo usar qualquer uma das linhas ali, né? Vou usar essa daqui, ó, para encontrar
o B, porque meio que ele já sai automático, né? Ó, 2 vezes o A, que é 400, mais o B tem que dar 1.100. Vou passar o 800 subtraindo, o B vai ser 1.100 menos 800. Beleza, encontrei o valor, quanto que mede, né, o circuito menor ali, que vai ser 300 metros. Perfeito, então eu tenho essas medidas agora. Eu consegui traduzir, montar uma equação matemática e resolver essa primeira situação, que é descobrir esses valores. Agora, veja, olha lá na frente, o exercício vai ser de múltiplos divisores, mas olha o que eu tive que fazer para preparar o exercício. Bom, continuando aí, no segundo dia, vou colocar aqui no cantinho, né, que nós estamos no segundo dia. O que acontece? Ele vai dar o número de voltas no circuito A, o número de voltas no circuito B, e o total tem que dar 5.000 metros, né? Foi isso que ele falou lá, ó. Bom, então, como que eu posso traduzir isso? Eu anotaria assim, eu tenho uma quantidade de voltas no circuito maior, que eu chamei de medida A, né, que é a medida dele, que eu já descobri, mais o Y vezes a menor, que tem que dar 5.000. Essa é a brincadeira de traduzir, a gente vai jogando para a linguagem matemática e as coisas vão acontecendo, ó. O A aqui, eu já sei que ele vale 400. Então, nós temos 400x, o B vale 300, 300y tem que dar 5.000. Como é uma equação, todos os termos aqui eu posso dividir por 100, obtendo uma linha um pouco mais simples, né? Ó, 4x mais 3y igual a 50. Isso é o que vai acontecer no segundo dia. Mas qual que é a picuinha? Ele quer que a gente encontre esse número de voltas, né? Ó, x e y aqui para nós são o número de voltas, tá ok? Ó, tanto o x quanto o y. Obviamente que o x é no circuito maior e o y no menor. Tá? Então, eu vou calcular agora uma ideia, porque eu não tenho como, com uma equação, encontrar o resultado. Mas ele falou para a gente que só usa valores inteiros, isso é uma boa, né? Não vai precisar quebrar, então fica mais aliviado. E aí nós temos que ela tem que ser o número de volta no maior número possível, no maior possível. Então, o que a gente pode elaborar aqui? Ó? Primeiro, como o x está se referindo ao circuito maior, quanto menor ele for, pensa na lógica, aí entra uma lógica. Quanto menor ele for, tipo assim, ele vai ter corrido menos ali em volta, né? E aí, o que vai acontecer? O 3y, ele tem que ser maior, tá? Então, pensa nessa lógica aqui, ó. De novo, só para a gente conectar as informações. Esse cara, ele tem que ser um número pequeno para que esse aqui seja maior, até dar os 50, tá? Então, tem um número que eu substituo no x, um número que eu substituo no y, que vai dar 50 essa conta. Então, se esse aqui for menor, mas por que o x tem que ser menor? Porque quanto menos volta no circuito maior, mais volta ele tem que dar no circuito menor para compensar, se liga? Então, como que a gente vai resolver essa estratégia aqui? Ó? Eu vou passar o 4x para o outro lado negativo, montando uma equação. Então, eu estou dentro desse raciocínio. Esse cara aqui, ele tem que ser o menor possível. Menor possível. E aí, eu tenho uma ideia, porque para ser um número inteiro, quando eu passar esse 3 dividindo, esse resultado aqui tem que ser um número que seja divisível por 3. Então, já se liga nessa essência aqui, tá? Ó, que eu estou só imaginando aqui do ladinho, ó. O 50 menos 4x tem que ser divisível por 3, tá? Então, eu já estou nessa ideia, que eu vou passar o 3 dividindo daqui a pouco. Então, se eu colocar o x igual a 1, já que os números são inteiros e o 4x tem que ser o menor possível, né, para ele andar menos no circuito 1, para x igual a 1, eu vou ter que 50 menos 4 vezes 1 é igual a 46, né? 50 menos 4. E 46 não é divisível por 3, não está na tabuada do 3, não é verdade? Eu posso somar os dois algarismos também, lembra do critério de divisibilidade? 4 mais 6, 10. O 10 não está na tabuada do 3, então esquece. Não pode ser 1 o x, está fora, tá? Então, eu já vou descartar ele aqui. Se o x for 2, eu vou ter que 50 menos 4 vezes 2 dá 42, né? Que é 50 menos 8. Pô, beleza. Então, 4 mais 8 dá 6, o 6 está na tabuada do 3, então 42 está também, tá? Então, o x, o menor valor que ele pode ser é o 2. Então, eu vou fazer assim, ó, 3y é igual a 50 menos 4 vezes o 2. Quer dizer, então, que nós vamos ter 3y igual a
42, vou passar o y aqui, na verdade, passar o 3 dividindo, né? 42 sobre 3, vamos descobrir que o y é igual a 14. Perfeito. Se o y é 14, ele vai dar 14 voltas no circuito menor, e aí, consequentemente, ele vai ter que dar, então, voltando aqui, ó, já que a gente achou o x igual a 2, né? Ele vai ter que dar 2 voltas no circuito maior, totalizando 14 mais 2, porque ele quer o total de voltas, né? Então, nós vamos ter 16 voltas, alternativa E, tá ok? Então, olha que exercíciozinho gostoso, né? Tem toda uma estrutura, né, para a gente ir pensando como modelar ele, né? E chegar na resposta, beleza? Então, exercício de múltiplos divisores que a gente usou no final, mas para estruturar ele, a gente precisou aí de uma estratégia muito diferenciada, né? A gente precisou traduzir todo o exercício, montar a equação, isso é bem legal mesmo. Tá? Então é isso. Espero aí estar ajudando você com essas dicas, com essas resoluções, esses estudos que a gente está fazendo. Resolução não, nós estamos estudando as questões de 2022 do Enem, não é verdade? Mais uma vez, obrigado, bons estudos para você aí e até mais.